Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma meditação sobre a Palavra de Deus. Estou muito feliz com a sua presença e louvo a Deus porque você está aqui para ouvir mais uma meditação e tirar alguma lição, prática para a sua vida. Assim como eu sempre tiro lições quando eu leio, creio que você também sempre tira lições para a sua vida, que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. O título da meditação de hoje é A Luz do Mundo. E o texto base está em João 9:25, diz assim: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Para quem tem boa visão, é difícil imaginar como é ser cego. Para quem consegue enxergar, é difícil. Eu muitas vezes já me peguei pensando assim: como será que é ser cego? E a gente não consegue imaginar a nossa vida, sem poder enxergar. Mas o ator Jamie Foxx sabia disso. Assim, ao ser convidado para interpretar o cantor cego Ray Charles no filme Ray, decidiu ficar sem ver durante o dia inteiro. Ele não apenas colocou óculos escuros e simulou ser cego, mas cada manhã colocava uma venda nos olhos e somente a tirava no fim do dia. Essa sua atuação rendeu-lhe o Oscar de melhor ator. No tempo de Jesus, havia muitos cegos. Um deles, cego de nascença, nunca havia visto o olhar da mãe, o rosto do pai, a cor das tâmaras, o voo dos pássaros, o colorido das flores, a beleza do pôr do sol e o sorriso da namorada. Se tivesse uma, é claro. Eu não imaginava que o amarelo era tão amarelo ou que o vermelho é tão vivo. Sua vida era difícil, até porque o mundo era organizado para as pessoas que veem. E acima de tudo, seu mundo era escuro, mas a cegueira total e a completa ausência da percepção visual da luz e das formas. Isso significa cegueira, É a completa ausência de percepção visual de luz e de formas. Então Jesus cruzou seu caminho e o viu. Jesus sempre vê no meio de uma multidão de cegos. Ele vê um homem cego. Não importa se você é cego, ele o vê. Você pode não ver Jesus, mas ele vê você. Jesus viu o cego e o fez ver. Porém, no contexto daquela cura espetacular, nem todos viam. Os discípulos estavam cegados pelo julgamento teológico, achando que a doença era resultado do pecado ou uma punição de Deus em cima dos seus pais. Eles tinham essa mentalidade que quando uma pessoa tinha uma determinada doença, eles achavam que aquela culpa que aquela pessoa tinha por ter aquela doença era culpa dos pais. Eles tinham essa mentalidade. Os vizinhos estavam cegos pelo ceticismo, imaginando se era realmente ele, pois, afinal, conheciam um homem cheio de limitações e agora viram uma pessoa dinâmica e com muita energia. Os judeus estavam cegados pela sua tradição religiosa, temerosos de serem expulsos da sinagoga. Hoje, se alguém for removido de uma igreja, pode entrar em outra na próxima esquina. Entretanto, naquele tempo, ser expulso da sinagoga significava ser expulso da vida social, econômica e religiosa. Finalmente, depois do encontro com Jesus, o homem começou a ver. Passou a ver o próprio Jesus de forma diferente. Note a progressão. Primeiro ele viu um homem chamado Jesus. Depois disse que Jesus devia ser um profeta. Então expressou implicitamente o desejo de se tornar um discípulo. Vocês também têm esse desejo de se tornar um discípulo de Cristo? A seguir, insistiu que Jesus devia vir de Deus.
né? Versículo 83. E por fim adorou o autor do milagre como Filho do Homem. O ex-cego, ele finalmente viu a luz do mundo. E se Jesus tocar seus olhos, você verá o mundo, a vida, e verá a vida aos olhos de Deus. É interessante que essa cegueira, nós estamos falando de uma cegueira do aspecto físico, mas trazendo isso para o lado espiritual, muitos de nós não conseguimos enxergar aquilo que Jesus tem para cada um de nós, durante nossa vida, durante nosso dia, durante o trabalho, durante a escola, na igreja, né? Nós estamos com uma certa cegueira espiritual. E Deus, somente Deus, através de Jesus, é capaz de abrir nossos olhos, assim como Ele fez com aquele jovem, né? Fazendo ele enxergar tudo novamente, tudo com cores vibrantes, lindas e tudo mais. E muitas das vezes, eu e você estamos nessa condição, desse jovem. Talvez cego pelo medo, talvez cego pelo trabalho, com medo de perder o emprego, talvez cego até mesmo dentro da igreja, né? Estando lá, como é que eu posso dizer? Olhando, mas não enxergando esse Jesus que cura, que salva e que transforma. Jesus quer transformar a minha e a sua vida. Ele quer fazer eu e você enxergar novamente. Ele quer fazer eu e você abrir os olhos, né? Abre os olhos, foi a palavra do Senhor, né? Que eu e você possamos abrir nossos olhos para enxergar esse Deus maravilhoso que nos transforma, que nos dá vida e que nos ajuda a crescer em espírito e em verdade. Que o Senhor me abençoe e te abençoe a abrir nossos olhos, a enxergar a Jesus, a Deus, e caminhar, trilhar um caminho de salvação para a eternidade em Cristo Jesus. Essa é a minha oração e o meu desejo. Amém.